Você já se perguntou por que usamos a palavra minerar para algo que não é um minério? Nesse vídeo, vamos mergulhar no universo do Bitcoin, explicar o que realmente significa minerar uma criptomoeda e comparar esse processo com a mineração real de recursos como o ouro. Vamos falar de tecnologia, energia, economia e até a geopolítica. Afinal, o Bitcoin é um novo ouro? Fica a pergunta. Bem-vindo ao mercado geológico. Meu nome é Jonas Neto e hoje vamos fazer uma comparação sobre o Bitcoin e o minério, comparando o Bitcoin como um minério que não é extraído da terra. Mas antes de começar o vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal. E no final do vídeo, se vocês gostarem, deixe seu like. O foco desse canal é a mineração e a economia. E falar sobre Bitcoin é muito importante, principalmente falar sobre mineração de Bitcoin, porque minerar Bitcoin tem algumas características muito parecidas com minerar alguns tipos de minério, principalmente o ouro, porque ambos são reservas de valor. Podemos dizer que a mineração de Bitcoin, que é uma mineração digital, é uma mineração do século XXI. Tanto o ouro quanto o Bitcoin é considerado uma reserva de valor. Alguns têm vantagens sobre os outros. Por isso que o mercado de Bitcoin, ele é meio que complementar ao mercado de ouro. Eu vou falar algumas vantagens e desvantagens baseadas na propriedade do Bitcoin e do ouro. Vamos lá. Em primeiro lugar, um dos parâmetros é o armazenamento. Armazenar ouro precisa de um espaço grande e de segurança, porque aquele ouro pode ser roubado e tem que estar em um local que tenha sigilo. Já o Bitcoin pode ser armazenado em carteiras frias, armazenado em corretoras e tem diversas maneiras de armazená-lo com um total sigilo. Então, nesse ponto, o Bitcoin tem a vantagem em relação ao ouro. Vamos falar do segundo ponto, a divisibilidade. O Bitcoin ele pode ser divisível em diversas frações bem pequenas, o que permite a ele futuramente servir como alguma moeda, porque você com Bitcoin você pode comprar algo bem barato. Por exemplo, você pode comprar algo de R$10 que ele pode ser transferível. Já o ouro, para você conseguir dividir R$10 de ouro, é uma fatia muito pequena e isso é viável no mercado comum. Outro fator é a questão da valorização. Nos últimos 5 anos, o ouro valorizou em média 33%. Já o Bitcoin tem uma valorização aproximada de 300%. Mas isso não quer dizer que o Bitcoin tem vantagem ao ouro em relação ao valor, porque é um dos outros parâmetros que eu vou falar aqui, que é a volatilidade. O ouro, ele durante o tempo, ele aumenta seu valor. Já o Bitcoin, ele oscila bastante. Então, para você fazer alguma transação comercial, de um dia para o outro, o Bitcoin pode ter uma valorização ou desvalorização de 20%, 30%, o que é muito difícil de você conseguir fazer contratos baseados nessa oscilação. Outro ponto que tem que se falar, que abarca tanto o Bitcoin quanto o ouro, é a escassez. A mineração do Bitcoin gera uma escassez, porque existe uma quantidade limitada de Bitcoins que vão ser minerados até o final. E o ouro também, porque não tem ouro infinito no planeta Terra. E cada vez mais fica difícil se conseguir. Com o tempo vai ficando mais escasso no mercado e cada vez mais tende a aumentar o seu valor. Por isso, em relação à escassez, tem esse termo minerar Bitcoin, que foi escolhido até pelo criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, o que se refere a algo muito parecido com a mineração de ouro. Ou seja, algo limitado, que tem escassez, que tende a valorizar com o tempo, porque não pode se criar nem novo ouro, porque o ouro é limitado no mundo, e nem criar bitcoins até o seu limite. Em relação ao ouro, pode ser conhecido novas jazidas por estudos e aumentar a quantidade de ouro existente no mundo que pode ser minerado. Já no Bitcoin, tem o halving, que de tempos em tempos a quantidade de Bitcoin minerado cai pela metade, sendo assim escasso tanto quanto o ouro. Por isso que existe esse comparativo da mineração de ouro com a mineração de Bitcoin. E eu queria saber de vocês, qual o melhor investimento e qual a melhor reserva de valor que vocês deveriam ter? Ouro ou Bitcoin? Deixe aqui no seu comentário. Uma analogia sobre a mineração de Bitcoin e a mineração de ouro é o custo operacional. Por exemplo, na mineração de ouro, que você vai ampliando a mina e descendo, o custo operacional vai aumentando cada vez mais. E no Bitcoin, na mineração, com o tempo, fica mais difícil validar as transações, aumenta o custo computacional e, consequentemente, o custo de energia para minerar Bitcoins, o que vai aumentando. E assim, a gente pode fazer uma relação que, à medida que o tempo passa, minerar Bitcoin fica cada vez mais difícil e profundo, e minerar ouro também fica cada vez mais difícil e profundo, cada um com sua característica. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo, e se gostou, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo.